João 19, de 28 ao 30, diz o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebeceram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Até aqui a leitura. Uma das histórias do Antigo Testamento que são mais marcantes para qualquer pessoa, porque ela gera em nós um senso de algo que a gente não consegue nem mensurar como seria um sentimento desse, que é quando Deus manda Abraão sacrificar o seu próprio filho. E não há como a gente desconectar essas duas histórias. Abraão com seu filho indo o sacrificar para Deus, com Jesus sendo oferecido como oferta de sacrifício. É uma ligação que é inevitável. Ela fala abertamente sobre isso. É uma imagem fortíssima, a figura de Isaac subindo ao monte, depois pegando as madeiras que serviriam para queimá-lo e posicionando um altar edificado a Deus. E imagina a cabeça de Isaac, pensando: meu pai vai me matar mesmo? Será que meu pai vai me matar? E a gente não consegue mensurar como seria um sentimento desse, você ser morto pelo seu próprio pai. Seria um sentimento assim, que a gente não consegue mensurar. E a ligação de Isaac carregando a sua própria madeira, onde ele edificaria o altar, com Cristo carregando sua cruz nas costas, ela é perfeitamente equiparável. Ela aponta justamente para isso. Isaac aponta para Cristo. E quando Abraão pegou sua faca e estava prestes a matar Isaac, um anjo do Senhor apareceu e fala: não faça nada ao menino, não toque no menino, Deus irá prover o sacrifício. Isaac não precisava de morrer, Cristo seria o sacrifício perfeito. Essa é a mensagem da história aqui de Abraão e seu filho Isaac. E agora o conto da crucificação remete justamente isso. Jesus como o cordeiro imolado, Jesus como sacrifício pelos pecados, o único que precisava de morrer pelos pecados dos homens, o único que conseguiria justificar nós com os nossos pecados. Vamos orar? Senhor, meu Deus, nosso Pai, queremos agradecer o Senhor por essa noite, onde podemos louvar o Teu nome, conhecer mais da Tua história. Estamos aqui, Deus, diante de um texto solene, o texto da crucificação do Teu Filho. Que o Senhor abra nossos corações nessa noite, para que possamos ver a centralidade da cruz de Cristo em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos acompanhando o ápice do ministério de Cristo e o ápice de toda a revelação bíblica. Tudo apontava para isso aqui que está acontecendo. O Antigo Testamento, os profetas, os escritos, os salmos, toda a história do Evangelho, os sinais de Cristo apontavam para isso. Então aqui a gente está vendo o ápice, o ponto mais alto da revelação divina sobre a pessoa de Jesus. A crucificação era um evento sanguinário, com sofrimentos, a gente pode dizer assim, com questões psicopatas até, porque era tão pesado e as pessoas eram tão sanguinárias e tinham aquilo como espetáculo da sociedade. Juntava uma grande multidão para assistir à crucificação. E o momento onde os crucificados mais sofriam era justamente no trajeto até onde seria posicionada a cruz. Porque em todo o trajeto eles eram humilhados, cuspidos, xingados, eram chicoteados, e os chicotes eles tinham pontas de ossos na ponta deles, que inclusive arrancavam até pedaços de carne. Então era algo assim, muito forte e muito doloroso para aqueles que vivenciaram isso. Alguns cientistas dizem que a dor que era possível sentir com aquele chicote seria semelhante a um tira-queima-roupa em questão de dor. Então a gente está falando de sofrimento muito intenso e humilhação muito intensa, né? No domingo retrasado, meu pai mencionou que eles dividiram as vestes de Cristo, eles tiraram as vestes de Jesus. Com o nosso imaginário
com filmes, quadros, a gente sempre imagina Jesus sendo crucificado com tanguinhas, né? Mas certamente Jesus estava totalmente despido, totalmente nu. Não duvidem que os inimigos de Deus não iriam poupar Jesus dessa humilhação, de deixar ele totalmente nu. Então, esse sofrimento, ele é explícito e incrivelmente nojento. Só que os evangelhos, por incrível que pareça, eles não mencionam muitos detalhes sobre essas coisas. Marcos, João, Mateus, eles vão focar mais na questão da humilhação, da zombaria, e João principalmente vai focar mais em como Jesus, mesmo com tudo isso, independente da dor que ele estava sentindo, ele estava ali sabendo que ele estava cumprindo uma missão, que ele estava ali comandando a situação. Jesus não é um simples inocente, indefeso ali. Ele é um Deus altíssimo, todo-poderoso, que é capaz de se abster da sua glória, habitar entre nós e passar pelo maior sofrimento. E o fato deles não mencionarem cada detalhe da crucificação, não serem exaustivos nisso, nos revela também uma coisa, que o maior sofrimento de Cristo não são as chicotadas, não são as cuspidas, humilhações, mas sim o fato dele ter sido abandonado por Deus, recebendo todos os pecados da humanidade. Aí está o maior sofrimento de Cristo, e nós vamos ver isso hoje aqui no texto de João. Vamos ler novamente o verso 28. Diz o seguinte: mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Em uma situação como essa, é difícil a gente mensurar isso, né? Que Jesus estava completamente no controle de todas as coisas. Mesmo com a coroa de espinhos em sua cabeça, o sangue descendo nos seus olhos, possivelmente com a visão turva, não conseguindo ver direito os soldados, as pessoas, ele estava lá no controle disso. Ele sabia justamente o que ele estava fazendo ali. E o verso 28 é enfático nisso, ele fala: mais tarde, sabendo que tudo estava concluído. Como se ele estivesse contando as profecias que tinham que acontecer. Ele fala, sabendo que tudo estava concluído, ele estava contando as profecias. Então já foi cumprido isso, já foi cumprido isso. Mesmo no sofrimento dele, ele se importava inteiramente em cumprir as Escrituras. Ele cumpre. Salmos 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala que dividiram as vestes dele. Isso tudo está no Salmo 22. Isaías 53, nele não havia formosura, não havia o que admirar. Ele foi contado entre os transgressores, tudo isso ele estava cumprindo ali naquele momento. E ele diz: tenho sede. Esse tenho sede não é ele pedindo água como um pobre coitado, eu tenho sede. Não, ele tenho sede, porque tem mais alguma coisa que ele vai cumprir aqui ainda. Ele é enfático, ele é objetivo no que ele quer fazer. Mesmo pendurado, ele ainda está cumprindo o seu propósito. Mesmo nesse estado de sofrimento e angústia, ele está no controle. Sabe que o mais importante, ele sabia que o mais importante era cumprir a Escritura. Apesar do sofrimento, apesar de todas as coisas, ele tinha em mente uma coisa: o que importa aqui é cumprir o que meu Pai ordenou. O que importa aqui era cumprir o que a Escritura disse ao meu respeito. Verso 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebeceram ela com uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. A crucificação era um evento em que muitas pessoas iriam lá para presenciar, como se fosse um espetáculo, onde todas elas iriam lá para olhar com seus olhos sanguinários os desafiantes do governo romano, os hereges sendo mortos de forma horrenda. Então o soldado atende o pedido de Jesus, erguendo uma bucha com esse vinagre para que o rei bebesse dele. E esse vinagre era um vinho bem barato, um vinho vagabundo, que eles usavam para, não de uma forma legal, para ajudar os crucificados, mas para que eles fossem anestesiados e a crucificação demorasse mais, para que eles pudessem ver essa cena por mais tempo. Eles queriam ver isso demorando, um sofrimento doloroso demorado. Isso que aquele povo queria ver. E João não coloca as coisas em vão em seu texto, os detalhes não são em vão. Quando ele menciona aqui que o centurião romano pendurou essa esponja num caniço de sopo, ele está se referindo a algo que aconteceu lá no Egito,
no Êxodo. Quando Deus ordenou que o povo matasse um cordeiro, que aí foi instituída a Páscoa, matasse o cordeiro e passasse o sangue do cordeiro nas portas, eles usaram justamente o hisopo. Era justamente isso que utilizaram para livrar os seus primogênitos da ira de Deus. E aqui vemos o hisopo sendo utilizado para dar vinagre ao Filho de Deus. Ele bebeu o vinho amargo do cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos desfrutar do melhor vinho, o seu sangue derramado. Ele tomou o cálice da ira, para que nós pudéssemos tomar o cálice da salvação. Verso 30 diz o seguinte: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Dessa forma, Jesus bebe esse vinho amargo, um vinho ruim, porque havia de cumprir um salmo. Esse salmo era o 69, no verso 22, onde diz: para matar minha sede, deram-me vinagre. E aqui ele achou que estava tudo concluído. Então, juntou todas as suas últimas forças para clamar um alto brado. Ele disse: está consumado. E aqui esse está consumado não é como ele partindo para a sua morte, está consumado. Não, ele estufa o peito com toda a sua força, está consumado. Foi o grito de um rei. Isso significa tetelestai, que é o quê? Quando alguém pagava uma dívida e de forma integral, de forma completa, era escrito um documento. Tetelestai significava está consumado. E Cristo aqui consuma todas as coisas. Ele é o cumprimento de todas as coisas. Ele sinaliza que a dívida do pecado havia sido paga integralmente aqui com a sua morte. Foi um grito de vitória, não foi um grito de quem estava morrendo, mas foi um grito de quem tinha vencido uma guerra. Jesus aqui está vencendo. Por incrível que pareça, Jesus é o único Deus, o único herói que vence com a sua morte. Ele é o único que se entrega para vencer. Não tem nada que pode se comparar a isso, nada pode se comparar a Jesus, nenhum conto, nenhuma história. A gente vê até algumas formas de mimetizar o Cristo, quando a gente vê em vários filmes, o herói se entregando para salvar os outros. A gente vê isso em várias coisas na sociedade. Isso está no imaginário humano. Isso está no nosso anseio de que alguém tem que nos salvar. Isso está no coração do homem. A gente busca isso em tantas outras fontes. Buscamos isso em drogas, vícios, em prazeres mundanos, em tantas coisas, em dinheiro, em um familiar. Sendo que a gente esquece que o Salvador é esse aqui. Por mais improvável que pareça, o seu Salvador é esse aqui pendurado na cruz. No controle ele estava, quando estava com seu sangue derramado. E a conclusão da crucificação do Deus encarnado é a abertura do novo caminho até o Pai. No Evangelho de Marcos, ele enfatiza que quando Jesus entrega o seu Espírito, isso é importante, ele não é morto simplesmente, ele entrega o seu Espírito, ele que decide a hora que ele morre. Ele entrega o seu Espírito. No Evangelho de Marcos, vai dizer que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso significa que o acesso ao Pai foi aberto agora. Existe um novo caminho aberto para o Pai. Não é uma vez ao ano agora que o sacerdote vai entrar no Santo dos Santos para prestar sacrifícios, mas a qualquer momento em que você achar que você precisa, quando você saber que você é insuficiente, que você é incapaz, que nada pode satisfazer, você vai lembrar desse novo caminho que pode te levar à satisfação eterna. É Ele, quando Ele grita, tetelestai, está consumado. É aí que nós sabemos que Ele nos ama, entregou sua vida ao nosso favor. Jesus sentiu no momento da crucificação o peso das 7 taças do Apocalipse. Ele sentiu a ira de Deus sobre ele em todos os aspectos. Ele sofreu o verdadeiro inferno. Jesus não foi ao inferno lutar com o diabo, igual contam muitas pessoas por aí. Ele viveu o inferno aqui, quando ele suava sangue, enquanto ele foi abandonado pelos seus discípulos, quando ele foi cuspido, quando ele gritou. O Evangelho de Marcos fala isso. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Ele grita isso de forma a manifestar a sua dor, que foi a maior dor dele, ser abandonado por Deus. Amados, sabe o que é o inferno? O inferno é ser distante de Deus. O inferno é você estar totalmente separado de Deus em morte. E Cristo experimentou o inferno em carne, quando Ele mesmo foi abandonado
por aquele que sempre esteve ao seu lado. A Santíssima Trindade sempre esteve unida, em comunhão eterna. E nesse momento, no momento da crucificação, tanto o Pai quanto o Espírito quanto o Filho sentiram o que é uma perda. Aqui Jesus sentiu a dor da perda, a dor do luto. O Pai também sentiu a dor do luto. Aqui nós vemos o que é ser separado de Deus. Ele foi separado do Pai para que pudéssemos ser recebidos por Deus. Versos 31 ao 37. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida os do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constataram que ele já estava morto. Não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e de lá jorrou água com sangue. Aquele que o viu disse deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele a quem transpassaram. O Filho de Deus havia acabado de ser morto na mão dos homens, porém, os corações religiosos estavam preocupados demais em cultuar a Deus. É irônico, não é? O Filho de Deus estava na frente deles, com sangue jorrando, sangue santo jorrado no chão, e eles pensando: como iremos adorar a Deus amanhã? Muitas pessoas podem adorar a Deus com sangue nas mãos. Toda vez que você não resolve uma questão em que você é culpado, em que você não se dá o luxo de pedir perdão, não se dá o luxo de acabar com a situação, naquilo que depende de você, naquilo que depende das suas ações, da sua humildade, como que você pode pensar no culto ao Senhor, tendo sangue em suas mãos? Eu vou te falar como que você pode pensar isso. Através desse cordeiro imolado aqui, você tem o perdão dos pecados. Através dele, suas situações não resolvidas são perdoadas. Através dele, você pode encontrar perdão de todos os seus atos. Ele é capaz de perdoar tudo que você já fez, todo o seu passado. Os seus erros de hoje, ele perdoa. Ele pode dizer: basta, está perdoado, apaguei do meu livro. Para que você possa chegar até Deus, não é com a força do seu braço, é com a força do braço dele. Então pediram para que quebrasse as pernas dos crucificados, para que assim eles terminassem de morrer logo. Os crucificados ficavam estendidos assim com o braço no alto, de forma que era muito difícil de respirar. E a única forma que eles conseguiam continuar respirando era com o apoio dos pés. A gente não sabe se tinha um pequeno suporte para que eles se apoiassem, ou se o suporte era o prego cravado nos pés. A gente não sabe certamente, mas como isso era um evento muito constante, muito repetitivo, certamente eles inventavam cada vez mais inovações para brincar com os seus presos. Então aqui a gente não sabe direito como que estava preso os pés de Cristo, mas sabemos que eles só estavam respirando porque os pés estavam agarrados em algo. E quando quebravam as pernas, o corpo pesava sobre os braços, de forma que eles não conseguiam mais respirar e iriam morrer asfixiados. Fizeram um experimento com algumas pessoas, onde deixaram elas na posição da cruz, apoiado com os pés em um suporte. 20 minutos é o suficiente para a pessoa suar muito e já pedir chega e pedir arrego. 20 minutos. Crucificação durava horas, 3, 4 horas. Então era uma coisa muito forte. Então quebraram as pernas dos dois malfeitores que estavam com Cristo, e as de Cristo não quebraram.
pois viram que ele já estava morto. Então um dos soldados chegou e perfurou a costela de Cristo e começou a jorrar água com sangue, algo bem esquisito, não é? E aqui João relata que alguém viu e foi testemunha desse ocorrido. João várias vezes vai citar o filho amado, o discípulo amado de Jesus, várias vezes ele vai se referir a ele mesmo em terceira pessoa. Então aqui, provavelmente João está falando dele mesmo. João é a testemunha que viu essas coisas acontecendo. E tudo isso serviu para que se cumprisse as Escrituras. São cumpridas duas profecias aqui. Nenhum de seus ossos foi quebrado, no verso 36. Isso aqui remete exatamente ao Cordeiro da Páscoa. João, toda vez que ele cita o contexto que era a chegada à festa da Páscoa, todo o contexto em que João cita alguma festa da Páscoa, a festa das cabanas, não é em vão, não é apenas para te contextualizar em questão tempo e história, mas é para dizer, Jesus está cumprindo alguma coisa aqui. E aqui, na morte de Cristo, vejamos, estava na preparação do sábado. E justamente nesse dia de preparação eram mortos os cordeiros pascais. Os cordeiros da Páscoa eram mortos justamente no momento em que Jesus estava sendo crucificado. E nenhum osso de Jesus foi quebrado. Isso é para se cumprir Êxodo 12:46, que fala: nenhum cordeiro sacrificado na Páscoa pode ter os seus ossos quebrados. E aqui é uma mensagem explícita falando: Jesus é o cordeiro imolado da Páscoa. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, no capítulo 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que justifica o pecador. Ele é aquele que é o Cordeiro pascal, que liberta o povo da escravidão do pecado. Ele é aquele que nos salva. E no verso 37, é outra profecia que é cumprida. Fala: olharão para aquele a quem traspassaram. Isso está em Zacarias, no capítulo 12, em que ele fala que os homens iriam transpassar o próprio Deus. E uma coisa muito interessante, que começa a jorrar água com o sangue de Jesus, isso tem um significado muito forte para o leitor daquela época, que estava imerso nas Escrituras. Em Zacarias 13 se inicia o seguinte: naquele dia dele brotarão rios de água viva. Rios de água viva significa purificação, a santidade de Deus, a cura de todas as coisas. Então o sangue misturado com a água aqui saindo de Jesus é mostrando o sangue, o perdão dos pecados, e a água viva que mata a nossa sede. O que você acha que mata a sua sede? A sede do seu desejo do coração que é insaciável. É somente Cristo. Não é a quantidade de dinheiro na conta, não é seus familiares, não é algo não resolvido que você acha que quando eu resolver isso a minha vida vai ser feliz. Não vai. Sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar a sua vida. Sempre vai ter uma coisa que vai fazer você ser insatisfeito. Você sempre vai querer mais. O coração humano é insaciável. Somente Deus, a água viva que mata a nossa sede, é que pode saciar os nossos desejos. Essa água viva, citada João 3, João 4, João 7, e tudo isso era para se cumprir. Amados, veja aqui a centralidade da Escritura. Tudo apontava para isso. Os sinais de Jesus, o Antigo Testamento, tudo apontava para essa missão que Cristo concluiu aqui, nessa tarde sangrenta. E tudo isso foi necessário para que o Filho de Deus completasse a missão. Dito isso, o que a gente pode aprender com a cruz? O que a cruz pode dizer aos nossos corações? A cruz, meus amados, é muito mais que um pingente no cordão, é muito mais do que uma capa de celular que você usa. A cruz é algo extremamente mais forte do que essas imagens que a gente constrói da cruz. E, diante disso, eu vou trazer 4 aplicações para a gente hoje. Não existe cristão sem cruz. Se você quer se entregar a Ele, se você não quer se entregar a Ele, entregar sua vida, seu trabalho, se você não quer abrir mão do seu conforto por causa de Cristo, o que você está fazendo? Você acha mesmo que isso aqui, Jesus está te chamando para quê? O seu líder, o seu rei, ele sofreu, ele morreu, ele abriu mão da sua glória. O que você acha que vai acontecer com você? Filipenses 2, de 5 a 9, é bem claro quanto a isso. Que ele fala o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que embora existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a ser retido a qualquer custo.
Antes, ele mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ao que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Amados, o que você acha que a cruz te chama a fazer? Veja, cristão, a sua vida não pode se basear em confortos. A cruz nos mostra de forma escancarada que seguir a Cristo resulta em cruz, em sofrimento, em abrir mão de confortos, abrir mão de luxos. A gente tem que parar de olhar somente para a nossa própria vida e começar a ver que ao nosso lado tem irmãos que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso serviço. Buscar igrejas hoje se baseia somente em estruturas que podem oferecer conforto, por exemplo. O cristão vai no culto para o quê? Para usufruir. A gente tem que abrir mão dessa cultura de querer usufruir de tudo e saber que a gente é que tem que servir. A gente é que tem que abrir mão. Amados, nosso Deus abriu mão de sua glória e veio até aqui para servir e a gente não vai querer? A gente vai querer abrir mão disso? Não, eu não vou servir. Eu não vou limpar esse chão. Eu não vou fazer isso aqui para eles. Eles que façam. Há muitos contextos que a gente pode ver como que a gente é egoísta, de forma que a gente não quer sair por baixo, a gente não quer servir, a gente não quer passar por baixo dos outros, a gente sim quer sair por cima, quer falar, não, os outros que me sirvam, os outros que se virem com isso, eu não tenho nada a ver com isso. A cruz nos mostra totalmente o contrário, abrir mão do conforto. Amado, você consegue abrir mão do seu conforto para falar de Jesus aos outros? Isso é desconfortante demais. Você não vai ser aceito em muitos locais. A gente, quando fala de Cristo, fala da cruz, é desconfortante mesmo, porque as pessoas não querem ouvir da cruz. As pessoas não querem saber. Mas você é chamado a falar disso, você é chamado a abrir mão do seu conforto para manifestar a cruz de Cristo. Isso nos leva à próxima aplicação. O centro da vida é a cruz. Ouvimos o que já foi dito por aí. Você é o ponto fraco de Deus. Você é o centro do coração de Deus. Amados, o que o Evangelho, a Escritura nos mostra é que o centro de todas as coisas é a cruz. É a cruz de Cristo, é o Cristo crucificado. Isso deve falar alto em nossas vidas. Qual que é a centralidade do nosso coração? O que é que a gente demonstra na nossa vida? O que é mais importante? É dinheiro? É trabalho? É o quê? É cenário político? O que a gente tem de mais importante, amados? Só existe um motivo pelo qual Deus não acabou com isso aqui ainda. Só existe um motivo pelo qual Deus não desceu, já acabou com tudo e levou a gente para o céu. É porque existem pessoas que precisam de ouvir dessa cruz que você já ouviu. Nossos filhos vão crescer e vão ouvir dessa cruz e ainda vão crer. A cruz de Cristo é a centralidade da vida, é o único motivo pelo qual nós estamos aqui ainda. Seus familiares que ainda não creem em Cristo, é por isso que Jesus não voltou, é porque você tem que pregar aos seus irmãos, seus parentes, seus pais, seus tios. Eles são o alvo da sua missão. Você não está aqui para ficar a passeio, somente para esperar sentado no ponto de ônibus. Você está aqui para trabalhar, você está aqui para servir a esse Deus, para proclamar a cruz de Cristo onde você está. O que você tem proclamado com a sua vida? O que você tem proclamado com as suas falas, com as suas atitudes? Você proclama o que? Soberba? Proclama um alto sucesso financeiro? Você proclama o quê? Conversas chulas? O que você tem proclamado com a sua vida? Amados, busque proclamar a cruz com a sua vida. Busque proclamar a cruz de Cristo através dos seus atos, das suas palavras. Que é somente assim que as pessoas vão crer nele, vão ouvir a mensagem. Como crerão se não há quem pregue? Você é responsável por levar a mensagem de Cristo adiante. Terceira aplicação, nós temos nele o consolo do sofrimento. Ao olhar para as mazelas humanas, podemos questionar por que pessoas boas sofrem. A gente questiona isso todo momento. Por que isso está acontecendo, essas guerras? Por que pessoas boas sofrem? Só que a Bíblia nos mostra algo muito importante aqui. Pessoas boas sofrem. Isso aconteceu somente uma vez. Somente uma pessoa boa sofreu no mundo. Cristo na cruz do Calvário. O único justo que já passou por um sofrimento, para que nós, injustos, possamos ser alcançados e tocados por Ele. Questione-se então, por que Deus não acaba com o sofrimento? Porque Ele não interfere.
Amados, ele já interveio. Cristo na cruz é ele colocando um fim no sofrimento de todos nós. Ele padeceu, ele foi homem de dores e sabe o que é padecer. Veja, amado irmão, ele é um sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Em Hebreus 4, versículo 15 vai dizer: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, em tudo ele foi tentado. Amado, Deus conhece todas as suas tentações, Deus conhece todos os seus sofrimentos, em tudo ele foi sofredor. Ele é o servo sofredor, e a cruz de Cristo é um alto clamor de que o sofrimento tem validade, isso vai acabar. Em Filipenses 4, 12 e 13 vai dizer: se eu quer passar necessidade, se você quer passar por toda qualquer situação, na pobreza, na riqueza, na abundância, passando fome, tudo posso naquele que me fortalece. Amados, você pode tudo naquele que estava na cruz em seu lugar. Você pode passar por qualquer situação, porque você sabe que Cristo é aquele que passou o maior sofrimento em seu lugar, e o sofrimento agora tem validade. Seu sofrimento tem um tempo para acabar. Suas lágrimas serão enxugadas, seus traumas, suas tragédias, tudo terá um fim. E próprio Deus vai chegar a você e falar: acabou. Acabou. Quarta e última aplicação. Aqui temos que entender que não há uma experiência humana sequer que pode se equiparar com a morte do Filho de Deus. Você pode mensurar de fato o que foi a crucificação. Você pega um prego lá, coloca aqui na sua mão, dá uma martelada, você vai sentir o que é um prego entrando na sua mão. Você pode sentir o que é ser zombado. Vai lá no meio da glória lá e cai de cabeça no chão para você ver. Você vai sair zombado de lá. Agora, algo que não dá para ser replicado por causa de Cristo é ser abandonado e sentir o próprio inferno em carne. Isso Cristo já tomou por você. Isso não há como copiar, não há como saber, não há como mensurar como que Cristo passou por isso. O próprio Filho de Deus sendo entregue. O maldito foi morto. Cristo foi feito maldito, feito pobre, para que fôssemos ricos. Para que os malditos, que somos nós, pudessem entrar no reino dos céus, ser recebidos pelo Deus Pai como justos, como o Filho deveria ser recebido. Há uma substituição, a gente fala que é um termo jurídico, da substituição penal. Cristo sofreu a nossa pena e nós sofremos, nós recebemos a gratificação que Cristo tinha. Você é recebido pelo Pai com todas as obras de Cristo imputadas em suas costas. Quando você levanta a Deus oração, levanta a Deus clamor, louvor, Ele está olhando para você, mas Ele vê, além de você, Cristo com sangue em cima de você. Cristo com seu sangue perdoador, purificando você, para que você hoje possa louvar a Deus, se achegar até Ele. Deus meu, por que me recebeste? Se o mundo caiu em Adão, em ti temos a redenção. No jardim o homem caiu em pecado, porque no meio do jardim tinha uma serpente com um fruto proibido. Hoje, no meio da história, nós temos o próprio Deus sendo oferecido como pão vivo que veio do céu para o perdão dos pecados. Através dele nós temos a redenção. Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou de forma livre a nós. E finalmente temos a esperança de um mundo melhor. Quantas pessoas morreram aqui, irmãos? Uma multidão maior do que a areia da praia, maior do que as estrelas do céu. Uma multidão imensa que morreu com Cristo. Amado, você morreu com Cristo nessa cruz. E juntamente com Ele você ressuscita, se tornando um novo homem. Uma nova criatura com os pecados totalmente perdoados. Veja naquela cruz ficando para trás todo o seu passado. Veja nessa cruz morrendo juntamente com Cristo os seus erros, o sangue em suas mãos, as pessoas que você traiu, as pessoas que você machucou, os pecados que você cometeu contra Deus, tudo isso sendo abandonado naquela cruz com a morte dele. Tudo ficou para trás. Veja o seu velho eu morrendo juntamente com Cristo nessa tarde, a tarde sangrenta que o Filho de Deus levou os seus pecados. Eu comecei falando sobre Abraão e Isaac, como Isaac deveria ter medo naquela situação, sendo morto pelo próprio pai. Cristo experimentou isso, Isaac não precisou. Cristo experimentou a morte pelo próprio pai. Certamente uma passagem forte que nos mostra um medo que o filho de Abraão sentiu naquele dia. Mas algo que deve nos tocar também é que Abraão também sofreu naquela ocasião.
Ver o próprio filho sendo oferecido como sacrifício deveria ser algo pesado demais para Abraão. Tanto que Deus disse a Abraão: você não me negou o seu próprio filho, agora eu sei que tu me amas. Amados, nessa cruz o Deus Pai também sofreu com o seu filho sendo entregue. Agora, se ele disse a Abraão: você não me negou seu filho, seu único filho, agora eu sei que tu me amas, nós podemos dizer de Deus: certamente Deus nos ama, pois ele não negou seu filho, seu único filho a nós. Vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso Pai, queremos agradecer o Senhor porque hoje nós vemos aqui nessa noite a centralidade de toda a história da revelação. Vemos aqui o cumprimento de todas as profecias dos profetas, dos salmos, de Moisés, de todas as coisas, ó Deus. Tudo se cumpriu aqui nessa cruz. Quando o Filho de Deus disse: tetelestai, está consumado. Aqui nós temos a certeza que a nossa vida tem um final feliz. E certamente, ó Deus, o Senhor é conosco, pois se o Senhor não negou o seu próprio Filho a nós já temos tudo o que precisamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.